Olá galera da Corelmania, vou explicar aqui uma base de trabalhar no CorelDRAW semelhante no InDesign para diagramação de textos e imagens, ok? Aonde que tem essas divisões de linhas e colunas aqui e com as separações de objeto em cada camada aqui, ok? E essas dicas eu vou fazer aqui no Corel. No Corel tem algumas dicas aqui, no caso que é aparecer as linhas guias para diagramar, para compor o processo de diagramação do layout que seja ele para jornal, revista, encarte, cartazes. Isso pode ser de grande ajuda para qualquer área de criação, ok? E vamos lá como construir para pôr essas linhas para auxiliar na hora de diagramar o texto, ok? Posso fechar esses aqui, vou dar Ctrl N, vou levar em consideração o tamanho A3. Isso não é a regra de construção, pode variar de tamanho e formatos diferentes, e jornal, revista e etc. Vou deixar o tamanho A3 e trabalhar em milímetro e 300 dpi, no modo de cor CMYK. Vou dar OK. Com o auxílio da minha caixa de gerenciamento de objetos, se não estiver aparecendo, janela de encaixe, gerenciador de objetos. Seleciono a minha camada aqui na página 1, linhas guias, vou dar duplo clique, vou configurar aqui. No caso, abrir linhas guias, pré-definições, vou deixar pré-definições definidas pelo usuário. Margens, aqui eu vou colocar a margem superior, vou colocar 19, deixar marcado espelhar, e lado esquerdo e direito vou deixar em 11. Em colunas eu vou deixar no valor de 5. Com espaçamento entre elas de 5 milímetros. Eu vou pedir para aplicar para definições. Pronto, está configurado da maneira que eu quero trabalhar. Isso vai auxiliar para vários estilos de edição, seja de revista, jornal, ok? Vou dar OK aqui. Seleciono dentro da caixa de gerenciador de objeto, manter um Shift, seleciono a primeira linha, a última, clico com o direito, bloquear o objeto. Em camada, eu costumo trabalhar, renomear para facilitar na hora da edição das futuras edições. Mantenho um clique, seleciono, vai deixar você renomear. No caso, vou colocar topo, vou dar Enter, vou criar uma nova camada, clicando nesse ícone aqui, criar uma nova camada. Vou colocar imagens, vou dar Enter, vou buscar o outro aqui, vou criar uma nova camada para textos, vou dar Enter, vou criar uma nova camada, caixas de textos, ok? Como base vai ser isso aí. No caso em topo, vou selecionar o topo, vou buscar Ctrl I, no caso vou abrir uma outro arquivo aqui, cinema, vou abrir esse meu arquivo, vou buscar esse topo aqui. No caso, o outro topo aqui que eu vou buscar esse aqui, vou buscar esse aqui. Clicar e selecionar para adiantar aqui. Processo Ctrl C. No topo, seleciono a minha camada topo, vou dar Ctrl V. Editei meu topo aqui. Clico fora. Nos meus textos aqui, eu mantenho o Shift, no caso os dizeres aqui, eles estão ativos. Vou jogar ele para dentro da camada texto. Vou clicar e arrastar, vai fazer um sinalzinho de uma seta com uma paginazinha, vou jogar para dentro de texto. Ok? Se eu desligar o texto, vai desligar a camada no olhinho aqui. E topo, se eu desligar o topo, vai desligar o topo. Ok? E agora eu posso buscar, agora vou em imagem, vou fazer um esboço aqui. Aqui vai entrar a imagem. Eu posso deixar pré-estabelecido esse modelo de template aqui. Imagem, vou deixar selecionado aqui. Alinhar a linha guia. E vou selecionar a base onde que vão entrar as imagens.
posso duplicar esse meu quadrado aqui, meu retângulo aqui, posicionar mais ou menos aqui uma distância um com o outro aqui. Ok? Manter o shift no outro e posicionar rente à minha linha aqui. Clico fora, seleciono esse meu retângulo, clico com direito, tipo de quadro, criar recipiente vazio do Power Clip. Clico com direito também, faço a mesma coisa no outro retângulo. Pronto, isso aqui vai servir de base para quando buscar a imagem, colocar dentro de um recipiente. Ok? Agora vou em camada de caixa de texto que eu havia renomeado, seleciono minha ferramenta texto, vou clicar e arrastar, vai fazer uma caixa de texto aqui. Ok? Seguindo o alinhamento junto com a minha coluna. Ok? Eu vou dar mais no teclado para duplicar essa minha caixa. E vou posicionar na minha outra coluna aqui. Ok? Isso pode ser para revista e qualquer outra base de edição aí. Eu seleciono, clico e arrasto. Posso vir, dar um zoom. Vou clicar e arrastar. Vou alinhar com a base do outro aqui. Vai fazer uma pequena linha na versão CS6. Nesse aqui eu posso duplicar também. Vou posicionar ele aqui. Eu vou reduzir esse aqui. E vou jogar ele para o lado até na minha última coluna aqui. E reduzir esse aqui. Um exemplo aqui. Eu estou modificando. Aqui, como exemplo, eu vou duplicar esse meu texto. Aqui vai ser, vou renomear, dar duplo clique para selecionar o cursor. Vou colocar aqui, sobre Oscar. Ok? Vou salvar isso aqui. Vou dar um Ctrl S. Vou escolher modelo base para diagramação. Aula 01, um exemplo. Posso dar qualquer outro nome. Ok. Vou posicionar onde que eu quero aqui. A chamada aqui. Ok. Posso manter a estrutura. E isso aqui só é uma base de como trabalhar para agilizar o trabalho. Ok. Eu vou aqui em imagens. No caso, eu posso buscar minhas imagens. Seleciono minha caixa que eu criei aqui, no caso, a camada imagens. Posso buscar. Vou dar Ctrl I. Vou buscar minhas duas imagens aqui. Mantendo o Ctrl, seleciono as duas. Vou importar. Vou posicionar ela na base aqui, clicar e arrastar. E clicar e arrastar, mantendo quase a proporção igual aqui uma com a outra. Nessa vou clicar e arrastar para dentro desse meu objeto de recipiente. Seleciono o conteúdo de Power Clip, vai fazer essa bolinha indicando que o objeto de recipiente está ativo. Vou posicionar ele aqui. Clico fora, prontinho. Clico aqui no Chaplin e jogo ele aqui para dentro. Seleciono o conteúdo de Power Clip, vou manter o Shift para crescer igualmente aqui. Clico fora, mantenho um Shift, seleciono, mantenho um Shift no outro, vou pedir para retirar o meu contorno. Ok? Posso ir sempre salvando, Ctrl S, ou no disquetezinho para salvar. Um exemplo aqui de colunas. Eu vou agora ativar essa coluna aqui, no caso, a primeira coluna, a segunda coluna. Eu quero aplicar um texto aqui dentro, eu quero que o texto venha para a segunda coluna. Como que eu faço isso? Com a ferramenta e a caixa ativa, eu clico nessa setinha aqui, nessa setinha abaixo, vai marcar aqui a setinha, clico, vai fazer uma setinha preta maior. Clico nesse segundo quadrado, ok? Vai fazer uma setinha azul indicando que o texto que entrar aqui, que não couber aqui dentro, vai para a segunda caixa, ok? Aqui eu vou
vou posicionar aqui, jogar ele aqui mais para cima. A diagramação demora, requer um tempinho de dedicação sobre os objetos aqui e a diagramação. Nesse aqui agora eu vou buscar pelo Word, o bloco de notas, vou buscar o artigo aqui, ó, a matéria sobre cinema. Ok? Aqui, no texto original, o ponto final é até populares. Ok? Clico com o direito, vou copiar, vou voltar para o CorelDRAW. E aqui, vou dar duplo clique nessa primeira caixa. Vou clicar com o direito, vou pedir para colar. Ctrl V. Vou deixar descartar a fonte de formatação. E vou dar OK. Ok, já foi colado aqui dentro. Ele, com a moldura indicando em vermelho e com a setinha preta, indica que o texto não coube aqui. Aí eu vou expandir ele aqui mais para baixo, até aparecer populares, como descrito lá, ou eu posso clicar nesse segundo quadradinho aqui e posicionar ele aqui, até enquadrar. Encaixar o posicionamento correto aqui. Até populares. Eu posso ir enquadrando e modificando aqui até a base que eu achar que há necessidade aqui. Pronto. Eu posso vir aqui e justificando aqui da melhor maneira. Seleciono as duas caixas, mantendo o Shift. Eu vou em texto, se não estiver aparecendo aqui, eu vou em texto, propriedade de texto, Ctrl T. Vai aparecer junto ou separado na caixa aqui lateral. Eu vou começar a diagramação, que é a parte um pouco mais demorada. No caso está em Arial, vou deixar como Arial, fonte Arial, tamanho 12. Pode variar, eu posso usar Time ou outra fonte agradável aí. Vou dar um exemplo como Arial. No caso aqui, primeiramente vou justificar a ação total. Justifiquei, fez a forma total aqui. No recuo da primeira linha, eu vou aqui usar como exemplo aqui 4 milímetros. E recuo da linha esquerda e direita, vou colocar em 1. Coloquei 1. Coloquei 1. Ok? Prontinho. Está diagramado da forma que eu quero. Eu dou duplo clique aqui para ativar o meu cursor. Vou reduzir esse espaço entre parágrafos aqui, um ou outro. Ok? Pronto. Já está com a base de formatação. Mantendo o Shift no 2, vou colocar hifenização. Ok? Ficou melhor enquadrado aqui o ajuste com a hifenização ativa. Seleciono aqui minha moldura, eu posso vir e ajustar aqui. Se eu falo diagramação, ele demora um pouco mais, requer mais tempo. Eu posso vir dar um zoom com auxílio da minha linha guia. Na caixa de texto aqui, na caixa de formatação em linha guias, eu posso buscar uma linha guia, puxar para me auxiliar aqui a posição correta entre minha diagramação aqui. Ok? Prontinho. Pronto, a minha diagramação está feita aqui. Ok? Agora, nesse aqui que eu deixei como esboço, eu posso deletar. Eu posso ir salvar aqui, salvando. Sempre é bom indo trabalhar com imagem, texto, sempre é bom ir dando Ctrl S, que é arquivo salvar. Com essa aqui, eu vou dar o sinal de mais, duplicar. E vou posicionar ele aqui. Vou reposicionar ele onde que eu quero, que eu achar melhor. Vou posicionar ele aqui. Aqui vai entrar a chamada matéria sobre Oscar, vamos supor assim, sobre o Oscar. Eu dou duplo clique nesse aqui, ele perdeu o link. Por exemplo, note que a primeira e a segunda coluna está com a setinha. Quando eu dupliquei, ele perdeu o link. Nesse aqui eu dou duplo clique, seleciono, vou dar Ctrl A,
e backspace para deletar todos os textos anteriores. Agora eu vou buscar o meu texto sobre Oscar, vou selecionar, clicar e vou copiar. Pode ser do bloco de notas, ou do Word, ou diretamente da internet, ok? Vou aqui para o Corel, vou clicar com direito, vou pedir para colar. Vou descartar fontes e formatação e vou dar OK. Pronto. A minha configuração veio igualzinho das caixas de coluna, em forma de propriedade do texto. Eu noto e percebo que veio com a mesma configuração da outra caixa aqui. Se eu selecionar, são as mesmas configurações. Porém, esse é uma única coluna e o outro é com uma coluna só. Esse aqui, busquei, ok. Coube todo o meu texto certinho aqui. Posso vir agora na caixa de gerenciamento aqui. Vou selecionar a minha camada de imagem. Eu vou buscar Ctrl I, a imagem do Oscar aqui. Vou importar, vou posicionar ele aonde que eu achar que fique melhor aqui, clicar e arrastar, posicionando na outra linha aqui. Ok? Por exemplo, só uma explicação prévia aqui. Nessas duas imagens aqui, com a setinha do teclado, eu posso jogar ele mais para cima. Ok? Posicionar aqui onde que eu quero. E jogar esses meus textos aqui para cima também. Com a setinha do teclado. E posicionar a minha imagem aqui. Ok? Ctrl S. Posso selecionar os meus objetos aqui. Vou fazer um ajustar automático, no caso aqui. No caso, para selecionados. E vou expandir. Vou dando uma olhada como está ficando a minha diagramação. Ok? Nessa base aqui, por exemplo, surgiu agora uma matéria que tem que entrar sobre sobre diagramação, vamos supor aqui. Estou só dando umas dicas simples aqui. Clicar, vou duplicar esse meu texto aqui. Eu posso vir, dar duplo clique para selecionar. Um exemplo. Dicas de diagramação no Corel Draw. Um exemplo assim, eu posso vir editar. Um exemplo, chegou uma matéria agora recente, agora eu quero utilizar. Outra dica que eu vou dar é sobre a divisão de coluna. Ok? Vou duplicar esse meu texto, vou dar a tecla mais e vou posicionar ele onde que eu quero aqui. Vou dar um zoom e rente aqui. Eu vou diminuir essa minha caixa aqui, rente a minha outra coluna. Por isso que eu deixei ativo alinhar pela linha guia, que me auxilia na hora de posicionar meus objetos e imagens a ser colocado no layout aqui. Eu sei que a minha coluna, cada coluna minha tem 51 de largura e o espaçamento entre elas são de 5 milímetros que eu deixei na configuração inicial. Eu posso vir com esse mesmo texto na propriedade aqui de textos, no caso aqui propriedade de texto, eu posso vir colocar colunas eu posso colocar em duas, ok? E vou posicionar ela aqui até onde que caiba. Esse é outro meu texto aqui, um exemplo. Vou dar duplo clique para o cursor ativar, vou dar Ctrl A e Backspace para deletar. E agora eu vou buscar um artigo sobre o que é diagramação, um exemplo aqui. Ctrl C para copiar, eu clico com direito copiar, volto para o Corel Draw e clico com direito,
colar, Ctrl V, deixar, descartar fontes de formatação, eu vou dar OK. Pronto, foi diagramado e colocado conforme a especificação anterior. Vou dar um clique aqui, jogar ele mais para cima e vou ajustar. Eu sei que o diagrama, o ponto final é ali. OK. Aí, por exemplo, eu quero buscar uma imagem para encaixar ele aqui na diagramação. Um exemplo. Eu busco a imagem, volto na caixa de gerenciamento, em imagem, seleciono na minha camada de imagem, vou buscar Ctrl I, vou buscar a imagem. E vou importar uma imagem, vou posicionar ela aqui. Ok, vamos supor aqui uma imagem. Eu posso criar uma base aqui de Power Clip, está dentro da imagem, selecionar, clicar com direito, tipo de quadro, criar recipiente vazio de Power Clip. Com essa imagem abaixo, vou jogar ela dentro desse meu Power Clip. Ela está dentro do meu Power Clip, selecionar conteúdo do Power Clip e vou posicionar ela aqui até que encaixe, fique encaixado da melhor maneira aqui. Ok. Clico fora para sair da edição, retiro o meu contorno. Ctrl S para salvar. Vou dando uma olhada, seleciono todos aqui, zoom para selecionado e vou observando como está ficando minha diagramação. Ok, a inferiorização está ok. Note que, mesmo separando em colunas, ele manteve a cópia da outra coluna, ele manteve a diagramação aqui correto, com a inferiorização, paginação, ok? Então essa é a dica, por exemplo, de como fazer. Com as camadas devidamente separadas aqui, no caso, caixa de texto com caixa de texto, semelhante no InDesign, texto com textos, imagens, e topo, ok? Essa é a base de como construir e diagramar aqui no CorelDRAW, ok? O layout, sim, em qualquer momento você pode ir modificando o texto, por exemplo, o texto aqui, eu posso vir dar duplo clique, modificar, colocar em negrito, mudar a cor, colocar uma outra cor aqui, personalizar ainda mais o seu trabalho. Ok. Seleciono uma cor aqui, jogo ele para editar, vou deixar uma cor igual aqui do texto, duplo clique. Ok. E vou editando da melhor maneira. Opa. Vou para a altura. Não sei o que deu agora. Prontinho aqui. Não sei que deu um zoom aqui. Deu uma zica aqui agora, não sei porquê. Deu um bug aqui. Um bug diferente que eu nunca tinha visto aqui no CorelDRAW, não. Tá um zoom.
Deixa eu fechar aqui. Ele deu um bug diferente aqui, eu nunca tinha visto. Um zoom. Pra mim é novidade esse bug de zoom aqui. Vou reabrir aqui. Por isso que eu costumo falar sempre nos videoaulas, sempre trabalhar com Ctrl S. Porque às vezes pode dar um erro no programa, no sistema, e perder todo o seu trabalho. Ok, vou buscar aqui. Deixa eu buscar aqui videoaulas. Diagramação, onde foi salvo, agora eu não lembro. O arquivo todo perdido. Deu um bug mesmo, perdi todo o trabalho. Isso acontece. Eu vou selecionar agora a cópia de segurança da videoaula. Ainda bem que ele tem esse recurso. Vou ver até onde que ele salvou. Beleza, salvou até nesse aí, vou salvar. Arquivo salvar como. Vou salvar como, colocar um nome qualquer. Aula 01. Pronto, salvei aula 01. Ok? E com essas dicas aí, é a forma correta de se trabalhar, que eu acho que é correto de trabalhar aqui. Quanto ao layout, as especificações aí, vocês vão refazendo essas dicas aí e diagramando, ok? Seleciono, deixa eu repetir aqui para ver, entender o que aconteceu. Eu cliquei, joguei para bloco aqui, ok, salvei, eco. Vou salvar. Beleza. Deu um bug aqui que eu nunca tinha visto esse tipo de bug. Eu seleciono a cor, jogo um Arial Black, e essas vão ser as dicas aqui, dadas e passadas aqui. Como fazer a diagramação básica aqui no Corel. E caso aqui vocês queiram fazer em colunas aqui também, repito o mesmo processo aqui. Jogo em 3 colunas e deixei tudo separadinho aqui. E posso vir salvar esse meu arquivo aqui. E ele vai servir de como modelo aqui para trabalhar com diagramações futuras aí da ilustração. Deixa eu dar um tamanho real, um zoom para o tamanho real. E vejo que a diagramação ficou legal, o visual ficou bacana. Posicionamento de texto e imagem, você pode ir testando aí, da melhor forma que vocês quiserem fazer. Deixa eu ver, colocar uma outra cor aqui. Posso vir alterar aqui também. E enriquecendo mais o layout aí, a posição as posições já foram dadas aqui certinha, como trabalhar. E quanto à criação por exemplo, vou criar uma nova página seguinte. Nessa outra página seguinte, eu posso mudar o tamanho dela, deixar ela do tamanho A3, A4,
E quando eu for criar linhas guias independentes, eu seleciono minha linha guia, vou puxar umas linhas guias aqui para exemplificar. Ele não vai ser alterado, não vai aparecer na página 1. Opa, vou aqui, Ctrl Z. Na linha guia que eu puxei essas 4 linhas de guia aqui, essa aqui, ela ficou rebatendo na outra, porque eu criei ela fora da minha linha. Se eu voltar para jogar essa linha guia como base de alinhamento do outro texto aqui, ok? Se eu vier aqui colocar nessa página, nessa aqui seria um tamanho A4, eu seleciono, deixo marcado aqui, página atual. Nessa aqui eu vou colocar o tamanho A4. E a outra continua mantendo A3, porque ela está ativo, selecionada, página atual. Posso vir salvar, começar a trabalhar a diagramação da minha página 2 aqui com as linhas guias. Ok, página 2 está ok, tudo separados aqui. Então, essa é a dica de como trabalhar com a diagramação no Corel. Ok, galera? E qualquer dúvida, só perguntar. Fique com Deus, até a próxima. E esses bugs dão mesmo no Corel.